Muito bem, meus amigos, graça e paz, Deus seja sobre a vida de cada um. Neste vídeo quero compartilhar com vocês as principais doutrinas teológicas que todo crente, todo cristão deve conhecer, deve saber e ter informações acerca destas doutrinas. Embora você não domine elas completamente, todo o conteúdo por trás destas doutrinas, você deve pelo menos saber quais as principais doutrinas que trazem para nós uma fé firme, que nos dão convicção de que a Bíblia Sagrada ela é a palavra de Deus. E o conteúdo que ela nos apresenta, que nos traz conhecimento, que gera em nós maturidade espiritual. Então, você precisa encaixar-se no texto que Pedro escreve na sua carta, que quando nós somos interrogados acerca da nossa esperança, nós devemos dar uma resposta. Então, é importante você começar entendendo ao menos os pontos principais das principais doutrinas teológicas ou doutrinas bíblicas, como isso é importante para todo cristão. E é sobre isso que eu quero falar neste vídeo e espero que você possa ter um acréscimo de conhecimento ao que você já tem, ao que você já carrega e também compartilhar com mais pessoas esses princípios, essas leis teológicas, essas leis bíblicas. Então, vamos lá. Eu quero falar aqui sobre 12 principais doutrinas que são também classes teológicas que nós estudamos quando nós começamos a trilhar o caminho da teologia, da leitura bíblica, do estudo da palavra de Deus. E a primeira doutrina é a antropos, ou antropologia. Essa doutrina bíblica estuda sobre o homem, como que o homem foi criado, como que o homem foi formado, por que depois de um tempo é que Deus deu forma à mulher. E como que é isso se em um texto vai dizer que Deus criou o homem e a mulher no mesmo momento? Mas depois você vai ver em um texto anterior a este, ou seja, no capítulo 4 de Gênesis, fala que Deus criou o homem e a mulher no mesmo tempo. A ideia que aparece ali é que foram criados no mesmo instante. E lá no capítulo 2, você vai ver que depois é que Deus vai dar forma à mulher. Então, você entende isso em antropologia. Por que que o homem foi criado como foi criado? Pó da terra, as três partes do ser do homem, do ser humano, que é espírito, alma e corpo. E a grande interrogação por parte de um grupo teológico que é: será que o homem realmente tem espírito e alma e espírito não são a mesma coisa? Por que não são a mesma coisa? E por que espírito e alma é a mesma coisa? Então, nós viremos entender isso em antropologia, ok? Muito importante, porque aí você consegue entender quais foram as áreas que o pecado ele atuou em primeiro lugar quando o homem peca contra Deus, porque Deus falou que no dia em que o homem comesse da árvore que não devia ter comido ou que não deveria comer, ele certamente morreria. E nós vemos que quando Eva e Adão comeram da árvore, não morreram de imediatamente como imaginava-se que aconteceria. Mas aconteceu um tipo de morte que foi gerando outra morte. Então, como que é isso? O que é morte espiritual? Tudo isso aí a gente entende em antropologia. E, junto à antropologia, nós temos que estudar a amartia, a doutrina que estuda sobre o pecado. O que é o pecado? Quais os agravantes do pecado? Que áreas o pecado afetou? Até que ponto o homem ele é pecaminoso? O homem tem ou não tem uma natureza pecaminosa? Qual é a definição correta? Natureza pecaminosa, segundo o Santo Agostinho, ou natureza caída? Então nós temos que saber a diferença entre natureza caída e natureza pecaminosa. Existem algumas dificuldades para nós acertarmos, ou sermos assertivos no ponto de dizer que o homem tem uma natureza pecaminosa. Nós temos que entender o que isso quer dizer.
quando fala sobre um coração pecaminoso. Aí nós temos que voltar novamente para a antropologia. Que coração é esse que a Bíblia fala que o homem tem que amar a Deus de todo o seu coração? Lógico que não é o coração músculo que nós temos, o órgão que nós temos em nosso ser, em nosso corpo, em nosso organismo. Não é esse coração, é um outro coração, um coração místico, espiritual. É o ponto que divide alma e espírito. Tudo isso vemos em antropologia. E por que está junto com a martiologia? Porque Jesus vai dizer que é do coração do homem que procedem, que vêm todos os pecados. É dali que surgem os pecados do homem: adultério, fornicação, mentira, calúnia, tudo que você imaginar de ruim e pecaminoso vem do coração do homem, do seu coração. Por isso que ele precisa ser certificado. Aí, junto com a antropologia, a martiologia, anda também a soter, a doutrina que estuda sobre a salvação. O que é salvação? Perde-se ou não perde-se a salvação? Por que que perde? Por que que não perde? Então, são questões importantíssimas nós estudarmos. Não são um assunto que você ouve e diz: não, isso aí não interessa, isso é bobagem, isso aí é heresia. Calma, você precisa entender as colocações teológicas, as colocações bíblicas acerca destes assuntos. Será que alguém perde ou não perde a salvação? A salvação, ela é eterna ou não? Será que ela é ou não eterna? Qual o poder do pecado? Porque um grupo teológico acredita que o pecado faz o homem perder a salvação. Logo, torna o pecado mais poderoso que a salvação. E aí, qual tem mais poder? Pecado ou a salvação em relação ao homem? Então, é muito importante entender essas três primeiras doutrinas: antropologia, amartiologia e soteriologia. Muito profundo este assunto. Logo depois, temos o segundo grupo de três doutrinas, que é a doutrina teologia própria ou teontologia, a doutrina que estuda a pessoa de Deus, que estuda sobre Deus. Não é aquela ideia que muitos têm, que não podemos, que nós romantizamos nas mensagens para poder falar contra a teologia, e muitos falam, e eu falava isso também, não podemos colocar Deus em cima de uma maca e ali estudar a sua anatomia. Teologia não pode revelar e nem estudar sobre Deus. Deus não pode ser estudado. Há um problema nessa afirmação muito grave, muito perigosa. Calma aí. A Bíblia, ela existe para nós conhecermos sobre Deus, sabermos quem é Deus. Então, como que Deus não pode ser conhecido e deseja ser conhecido? Porque a Bíblia fala que nós temos que conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Então, em teontologia, nós veremos tudo sobre Deus, sobre o Pai. Que diferença há? Qual é a diferença entre Pai e Deus? Quando nós lemos nas cartas de Paulo, ele falando que Deus é tanto Deus como o Pai de Jesus Cristo. Como que é isso? Então, em teontologia, nós estudamos sobre a pessoa de Deus. Deus tem alma. Ora, Deus é espírito. João falou sobre isso, escreveu. Deus é espírito. Jesus pregou isso e para a mulher samaritana, e também João, ele escreveu isso, que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mas Deus também tem alma. Como que é isso? Que significa dizer que Deus tem alma? Os profetas menores, alguns deles falaram que Deus tem alma. Deus também falou em alguns momentos: a minha alma, a minha alma. Ora, o que Deus quer dizer com isso? Vemos isso em teontologia. Logo depois, junto a essa doutrina, temos a cristologia, a doutrina que estuda sobre Cristo. Quem é Jesus, o Cristo? Como que é isso, gente? Ele tinha ou não tinha duas naturezas? Ele era 100% Deus, 100% homem ou não? Como que nós entendemos esse princípio
de ele ser homem, ser Deus, ter duas naturezas. Então nós iremos estudar sobre isso em Cristologia, tudo sobre Jesus. É muito importante nós entendermos esse assunto, essa doutrina, conhecer a pessoa de Cristo. Logo depois, junto a essas duas doutrinas, teontologia ou teologia própria, cristologia, nós temos a pneumagiologia ou pneumagiologia. Muitos conhecem como pneumatologia, também é válido, mas um conceito bem mais claro e amplo e que se adequa muito melhor a todo o conteúdo sobre o Espírito Santo é pneumagiologia, a doutrina que estuda sobre o Espírito Santo. É nessa doutrina que nós descobrimos que o Espírito Santo ele é Deus e que ele não é a terceira pessoa da Trindade. Nem essa palavra tem na Bíblia, Trindade. Há um outro termo que a Bíblia fala para falar sobre a Trindade, entre aspas. Então, ele faz ou não faz parte das pessoas da divindade? Como que nós entendemos isso? Por que há tanta dificuldade em os cristãos, não todos, mas a maioria, de se relacionar com o Espírito Santo, vendo-o como Deus, porque ele é Deus, mas existe sim uma dificuldade por parte dos cristãos de vê-lo como Deus. Então, nós vemos aqui em pneumagiologia o Espírito Santo como Deus, os seus atributos. Então, você vai ver também nesse texto que o Espírito de Deus é também uma alma, uma persona. Como que é isso? Aqui você entende o que quer dizer isso. E tem mais. A Bíblia está cheia de referências, textos completos e não isolados, revelando o Espírito Santo como uma alma, uma persona, uma pessoa da divindade, ok? Ele é também Deus. Muito bem, logo depois dessa segunda tríade de doutrinas, nós temos a terceira tríade de doutrinas, que é justamente a bibliologia, a doutrina que estuda sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? Quanto tempo levou para escrevê-la? Quem escreveu a Bíblia? Ora, embora homens a tenham escrito, quem é o autor é o próprio Deus. Não é o homem o autor da Bíblia. O homem é apenas o escritor e não o autor. Ok? Então nós entendemos isso aqui em bibliologia. Iremos conhecer os termos teológicos ou os termos bíblicos que referenciam a Bíblia, como por exemplo, Palavra de Deus, Sagradas Escrituras ou Escrituras Sagradas. Então nós vamos ver aqui nessa doutrina, bibliologia, tudo sobre a Bíblia. Existem ou não existem erros nas Sagradas Escrituras? Eu já posso antecipar a você que a Bíblia ela é inerrante. Não existem erros na palavra de Deus. Existem erros na tradução, nas traduções da palavra de Deus. Então, bibliologia, vemos sobre isso. Logo depois, junto a essa doutrina, caminha junto, teremos angelologia, a doutrina que estuda sobre os seres angelicais, isto mesmo, os anjos. O que são anjos? Quais as operações dos anjos? Por que foram criados? Como os anjos foram criados? Então nós vamos ver sobre isso. Angelologia. Quantos anjos existem nos céus? Será que a Bíblia fala sobre isso ou não? Ou existe um número aproximado? Quantas classes de anjos? Quais são a sua teocracia? Como é que Deus organizou a ordem hierárquica entre os anjos? O que são anjos caídos, demônios, espíritos malignos? Isso aí nós vemos aqui em angelologia. Junto com essas duas doutrinas temos
a tipologia, é a doutrina que estuda os tipos e os antitipos, ou seja, textos na Bíblia Sagrada, no Antigo Pacto, que falam sobre Jesus, que apontavam para Cristo, histórias reais de personagens reais da Bíblia que apontavam para o que aconteceria com Jesus lá na frente. Então nós temos aqui os tipos e os antitipos. Uma doutrina muito profunda, muito importante e, por incrível que pareça, muito desprezada pela maioria dos estudiosos, ok? É muito desprezada e pouco falada. Temos logo depois a quarta tríade de doutrinas importantíssimas para a igreja, encabeçada pela escatos, ou escatologia, a doutrina que estuda sobre o fim do tempo cronos, o fim dos dias cronometrados sobre a Terra para a chegada do Kairos, da eternidade. Não haverá mais dias como temos hoje de 24 horas. Não, haverá a eternidade, ok? Então, nós vamos ver isso aqui em escatologia, onde vemos um pouco sobre Daniel, Zacarias, vemos também um pouco mais atrás como Ezequiel, vemos Apocalipse, tudo relacionado a arrebatamento, segunda vinda, grande tribulação, Armagedon, o milênio, Gog e Magog, o governo eterno, o grande trono branco, tudo isso aí nós estudamos em escatologia. E junto com essa doutrina temos a eclésia ou eclesiologia, a doutrina que estuda sobre a igreja. O que é a igreja? Como que a igreja ela é formada? Quando a igreja surgiu? A igreja, ela é noiva ou ela é esposa de Jesus? Qual a forma correta e bíblica para referenciar-se sobre a igreja? Então, isso aqui nós estudamos em eclesiologia. Vamos ver um pouco sobre os desigrejados. Ninguém é igreja só. Não existe igreja formada por um único indivíduo. A igreja ela é formada por indivíduos, por várias pessoas juntas. Ali formamos ou temos a expressão da igreja de Cristo. Então, eclesia ou eclesiologia. E junto com essa, basileia, basileilologia, a doutrina que estuda sobre o reino, uma doutrina muito esquecida, pouco estudada, pouco ensinada. A igreja entende muito bem de sua religião, entende muito bem dos seus estatutos, dos seus costumes, suas tradições. A igreja conhece a sua própria cultura. Crentes conseguem falar muito claramente, com muita segurança sobre a sua igreja. Mas quando pergunta-se o que é o reino de Deus, as pessoas gaguejam. Elas não sabem dizer a estrutura deste reino. Elas não conhecem a constituição do reino de Deus, as leis, espinha dorsal do reino. Elas não sabem o que é reino. Pergunta-se, o que é reino? Muito crente, gente, muita gente não sabe dizer o que é reino. E isso é grave. Por quê? Porque o reino é o foco de Cristo Jesus, é o foco do Pai, e a igreja está inserida dentro deste reino. A igreja faz parte deste reino. Então, nós precisamos conhecer o reino, a sua estrutura, para nós não nos confundirmos religião com reino. Então, o que é reino? E nós entendemos isso em basileia, ou basileilologia, a doutrina que estuda sobre o reino de Deus. E temos algumas outras doutrinas que não são menos importantes, mas que elas estão inclusas dentro dessas 12 principais doutrinas, mas que precisam e merecem um destaque para serem analisadas, estudadas e entendidas, como, por exemplo, a teologia da oração. O que é oração? Como funciona a oração? Por que Deus criou a oração? Ora, se Deus sabe de tudo e tudo está planejado, por que eu tenho que orar? A minha oração vai intervir em alguma coisa que já está
planejada para acontecer? Então, nós entendemos isso dentro da teologia da oração. E os tipos de oração? Quantos modelos de oração a Bíblia fala? Será que é só um ou é mais de um? Mais que um. Então, vemos isso aqui. Também temos a economia bíblica, a doutrina que estuda sobre finanças e economias, riquezas, posses, bens, multiplicação. Vamos ver sobre dízimo, ofertas, primícias, semeadura. Tudo isso nós estudamos em economia bíblica, uma outra doutrina bem esquecida pela maior parte da igreja. Também temos a proscuneologia. Proscuneologia é a doutrina que estuda sobre o culto. Como deve ser o culto? O que é o culto? Então, tudo sobre o culto. O que sela um culto? O que atrapalha um culto? Por que hoje não acontece como acontecia lá atrás? Porque a Bíblia fala que nos cultos que nós lemos serem feitos e registrados e estão na Bíblia, fala que todos eram cheios, todos eram tomados, todos eram tocados, e hoje isso não acontece por quê? Então, nós entendemos isso em proscuneologia, os modelos de culto, as mudanças que tiveram desde o Éden até os nossos dias, por que o culto foi mudado algumas vezes. E também temos a episcopologia, a doutrina que estuda as vocações. O que são vocações? O que são os dons espirituais? O que é o fruto do Espírito e as suas 9 virtudes? Tudo isso aqui nós estudamos em episcopologia, a doutrina dos ministérios. O que é apóstolo? O que é profeta? O que é evangelista? O que é pastor? O que é mestre? Quais são as funções específicas dentro de uma igreja? Então, episcopologia, bispo, ancião, presbítero, o que é isso? O que significam essas palavras? E essas funções existem mesmo, hoje ou não? Então, e também cosmogonia ou cosmologia, a doutrina que estuda sobre a criação dos mundos. Então, temos muita coisa para nós entendermos acerca da Bíblia, pelo menos dominar os pontos principais, o crente, o cristão, o defensor da sua fé, aquele que representa Cristo, precisa conhecer essas doutrinas e elas têm que ser ensinadas na igreja. Infelizmente não são. Dificilmente você vê um pastor, existe, mas é muito difícil, é raro um pastor falar assim, gente, mês que vem vamos estudar o mês todo nos cultos de ensino sobre proscuneologia. Vamos ver sobre amartiologia. Vamos ver sobre soteriologia. É difícil isso. Então, você precisa conhecer sobre essas doutrinas. Pesquise, compre livros, veja vídeos, compre cursos e estude. Você que é crente, estude. Você precisa aprender mais da palavra de Deus. Sempre aprendendo, sempre crescendo, sempre avançando e o reino de Deus se expandindo através de você. Fica na paz, Deus te abençoe. Paz.